Paulo Mota, tem esse dado aí do Disque Denúncia, não é? Tem o dado levantado pela Jaqueline de que dessa vez houve um preparo da polícia para saber estar em contato com a comunidade, responder com rapidez e tudo. Agora, teve justamente essa participação, não é? E que a gente via no noticiário televisivo, sobretudo, da população mandando recado, participando. Algumas coisas foram, de certa forma, exageradas, é normal que aconteça, né? Mas você vê isso de uma forma diferente, quer dizer, isso foi um fato novo dessa cobertura, a participação da população? Foi. No caso da violência, certamente foi uma participação nova, principalmente pelo medo, né? Se expor, falar, principalmente nessas comunidades dominadas, é muito perigoso. A gente está dando uma matéria amanhã no Globo, a gente fez uma série chamada O X da Questão, Rascunhos do Futuro e O X da Questão, Ninguém Nasce Fernandinho Beiramar, que a gente visitou escolas de risco. Nós voltamos a 2 escolas de risco visitadas no Alemão. E eu achei interessantíssimo que o balanço do que acontecia ali depois da invasão, pessoalmente, os garotos que são de 8 a 13 anos, de área de risco muito violenta, eles diziam uma coisa quando escreviam e outro quando falavam. E com linguagens trocadas. Quando escreviam, falavam, não, viva a liberdade, isso é um sinal trocado, viva a liberdade e tal. E pessoalmente, o resumo era, olha, na verdade eu não queria nem bandido nem polícia aqui, porque eles ainda têm medo do outro lado. O que eu acho interessante ali é que ainda tem uma geração que foi criada sobre esse manto. E, na verdade, existem ainda, tem 300 mil pessoas libertadas. Quando a gente fez a série Ditaduras das Favelas, a gente falava em 1/4 da população ainda vivia sob a ditadura 20 anos depois da redemocratização. Mas ainda tem 1 milhão de pessoas que estão vivendo ainda sobre essa ditadura. Eu acho que é um trabalho que os chamados quality papers, se eu não tenho um nome em português, antes que o Anselmo me diga quality paper, etc e tal. Mas eu acho que é um papel, eu acho que os jornais quality paper têm um papel importante nisso. Eu acho que os jornais populares, no caso Meia Hora, o Extra... E o Globo que tem uma tradição popular. Todos os jornais aqui sem concorrências, tem um papel muito fundamental na sociedade carioca de falar cada um a seu público. A televisão e a rádio que fala geral. Eu acho que é um papel que a gente tem que fazer. Agora, me preocupa também, eu acho que a imprensa tem que ser criticada. A gente não é onipresente, a gente erra o tempo inteiro. Mas eu fico um pouco com medo com essa síndrome da Geni. Entendeu? A culpa é da imprensa. Tudo é a culpa da imprensa. No caso dos ataques mesmo, começou aquela história que era, não deve noticiar o ataque porque vai estimular o ataque. Se você não noticiar o ataque, vai ser acusado de censurar e não dar informação para a população. Então a nossa posição é muito delicada. Eu acho que o Freeland sabe disso, a cada momento, a cada escolha mas tem que ser assim. uma loteria bem pensada, bem planejada, mas é uma loteria, no sentido que a gente não sabe bem os resultados. Não informar é inconcebível. A dimensão e a dose que a gente pode discutir. Nós não informamos, você falar, nós não publicamos suicídios. Porque Sim, você estimularia, mas é um caso específico de interesse pequeno, interesse daquela família. Agora, 100 veículos incendiados na cidade? Jaqueline, eu queria retomar com você essa ponderação, esse trecho do desabafo do Luiz Eduardo Soares, no texto dele, quando ele diz que é necessário uma despolarização, quer dizer, os atores não são apenas 2. Tem milícias, tem a banda podre, tem a corrupção, tem os representantes das milícias eleitos, que já estão nas assembleias legislativas. Em suma, eu queria que você desse um panorama disso, não é? Porque essa é a segunda etapa. Claro. Olha, eu vou começar, eu talvez por imprecisão, mas vocês me corrijam, acho que os colegas aqui presentes podem me corrigir nisso.
Eu tenho muita preocupação quando a gente está construindo uma política de segurança, e política de segurança você faz do daqui a pouco para o daqui a agora, sem perder de vista a perspectiva do futuro, mas é no aqui e agora que eu produzo expectativa de segurança do amanhã. Então, às vezes, me preocupa muito o tal do profeta de segunda-feira, que eu não sei se era o João Saldanha ou oh, meu Deus, que falavam, diz, a profecia de segunda-feira, porque você viu o jogo de domingo, então você acertava sempre. Ou o inverso, que era aquela ave de mau agouro, né, de que tudo vai dar errado, porque ser pessimista, em alguma medida, te dá uma chance de sucesso, de acerto. A segurança pública, ela te põe esse dilema, né? Porque toda ação de segurança, ela envolve alguma medida de risco, porque ela administra o seu risco imediato, o seu medo imediato, o seu perigo real e simbólico, imaginado, correto? É isso que faz a diferença de uma polícia para um bando armado a mais, que é o que temos no Rio de Janeiro, vários. Hoje, a realidade do Rio, ela mudou. E ela mudou por um conjunto de fatores que nasce numa certa convivência, conveniência e tolerância política, uma espécie de fronteira frágil entre a informalidade, a clandestinidade e a ilegalidade que esteve no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos, pelo menos, a serviço da construção de carreiras políticas. O Caixa 2 de campanha no Rio tinha endereço, governando através do crime. Isso não é de agora. A carreira, né, o jardim de infância para virar deputado, vereador e qualquer coisa que o valha no Rio de Janeiro, para determinados atores, vinha da economia do crime, dos chamados impostos informais, gatunete, né, bujão de gás. Né? A população da favela é pobre, mas a favela não. A favela, você tem uma receita criminosa que é que se disputa hoje. Nós disputamos negócios da proteção, que isso fique claro. E para cada negócio de proteção tem um patrão, que não é só o rapaz com dedo nervoso e cabeça nervosa com uma arma na mão. Correto? Hoje no Rio você tem uma dinâmica de enfrentamento de territórios em que a milícia ocupa a maior parte dos territórios e venceu, né, com as outras 3 facções. Qual a diferença da milícia para os outros bandos armados? É que os bandos armados não têm uma inteligência articulada, não é um grupo com toda essa capacidade organizativa, haja visto que não são capazes nem de fazer guerra, nem de sustentar guerrilha, porque não tem base social de sustentação, por isso fazem ato terrorista do terror. Ponto. Isso é muito claro para a gente não confundir as coisas. As milícias, elas têm um tentáculo dentro do Estado. Elas se beneficiam da estrutura, claro. É uma privatização perversa dos recursos de segurança. Vários, exatamente. Ela é feita de atores do Estado que usam e, portanto, têm informações privilegiadas, acesso antecipado às informações de inteligência e atuam como grupo organizado, como corporação. Né? Ali sim você tem um governo paralelo. Né, de tal maneira que eles foram ganhando gradativamente territórios. Formam uma economia do crime poderosa sim, cujo enfrentamento é mais delicado. Né? Vai precisar de muita inteligência, de investigação, porque tendo CPF e endereço não é suficiente, porque são servidores públicos. Essa é a primeira coisa. Então, ali dentro, está dentro dos tentáculos do Estado, está articulado com campanhas e carreiras eleitorais no Rio de Janeiro, inclusive históricas. Em todos os partidos. Em todos os partidos. Teve até nós podemos ver, do PT. Exatamente. E temos que lembrar que bandos armados fazem policiamento. Eles podem ser ilegais, eles podem ser violentos, opressivos, mas estão impondo uma forma de vigia, uma forma de opressão ali. Tá? Então, o cenário do Rio é, de fato, um cenário complexo, não é específico do Rio de Janeiro isso. Quando você não tem a presença ostensiva e qualificada da polícia, o fortão da vez, o valente de ocasião, o patrão de ocasião, que é a clientelização dos recursos, entra. Isto é, aqui assim, foi assim na Colômbia, foi assim em Nova York, foi assim em Chicago, foi assim em Londres, e será assim sempre quando nós tivermos a indigência e a indulgência do principal poder de Estado, que é o poder de polícia. De outro lado, eu acho que eu gostei muito da sua pontuação, porque você chamou atenção para uma questão chave. Qual é? Olha, eu posso empurrar o problema para frente. O problema do Brasil é fronteiras? É um problema crítico de fronteiras para armas e drogas. Mas esse é um outro problema que tem a ver com redefinição federativa, porque não há mandatos claros no Brasil sobre isso. Compartilhamento, exclusividade ou redundância dos mandatos policiais para cumprir fronteira, nem das Forças Armadas, nem da Polícia da Esquina. Portanto, é um problema federativo, um vazio constitucional. Certo? A outra questão, tem milícia? Tem. Só que nós temos um problema concreto, tivemos atos de terror, correto? E cuja ação é na emergência, no aqui e agora. E os protocolos de ação do Estado seguiram a risco o que se fez em Nova York, diante do 11 de setembro, o que se fez em Madrid, o que se fez em Londres. Então, é claro que eu posso empurrar o problema para frente, mas é melhor a gente lidar com o problema em partes. Né? Eu concordo com o Luiz, mas eu acho que tem que ter essa cautela, porque senão eu posso pôr o problema tão longe de mim que o meu cotidiano continua sendo a insegurança, o medo e eu refém exatamente da desinformação. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco.
Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Estamos aqui na mesa com dois editores de jornais que comandam as ações dentro da redação. Mas como é que os repórteres que acompanham o dia a dia do conflito, lá no Conjunto das Favelas da Penha, viveram esta cobertura? A TV Globo fez uma matéria com esses jornalistas que nós vamos ver agora. Todo mundo envolvido nessa cobertura se sentiu um correspondente de guerra, porque foi mesmo um cenário de guerra. Voltamos a falar aqui da rua Itararé, sem iluminação, por questões de segurança. Vocês ouviram agora mais um tiro, são balas trastantes, vamos nos esconder por aqui. A situação está cada vez mais tensa, a cada minuto. Mais tiros, moradores correndo por aqui. A gente mesmo estando protegido ali por um muro e indo só até onde a polícia permitia, a gente se sentiu muito tenso, porque eram tiros demais, que vinham balas trastantes. A gente tem um medo de repente, numa situação como essa, de um forte perigo, a gente ser atingido por uma bala, aí, um tiro. E a vontade que a gente tem de tentar mostrar realmente a vida como ela é, com segurança. E a coisa que mais fico feliz, até fico um pouco emocionado, é que pela primeira vez eu acho que a coisa está dando certo, entendeu? Eu acho que o bem é igual filme de ação, o bem sempre supera o mal. E neste domingo, então, quando a gente viu a prisão do Zeu, não dá para deixar de sentir uma emoção diferente. Nós temos aí acompanhando essa prisão importantíssima no dia de hoje, que é a prisão de um dos assassinos de Tim Lopes. Eu queria muito subir o morro, queria muito ver como é que estava a situação lá em cima, ver como os moradores estavam vivendo, mas tinha muito medo. Luiz, vem cá, Luiz! Vem cá, Luiz! Aqui. A gente estava com equipamento para entrar ao vivo, um equipamento que a gente precisava da internet para fazer essa entrada ao vivo. E o sinal era muito ruim, então o técnico Mário Lago Neto, ele ficava correndo ali os becos, procurava uma área mais aberta para tentar ver se o sinal, se a gente captava um sinal melhor, se a gente conseguia entrar. Nós estamos numa área com muita segurança, uma área onde os policiais já tomaram conta, podemos dizer. Vocês podem ouvir aí. Olha, outro helicóptero aqui, Márcio, te interrompendo. Olha o helicóptero, Márcio. Muito baixo, fazendo um voo rasante aqui. Durante toda a cobertura, eu fiquei ali pelo menos 8 horas ao vivo, tinha uma coisa que não me saía da cabeça. Que eu estou no Rio de Janeiro há 5 anos, quer dizer, participei de várias coberturas em comunidades. E conheço pessoas que vivem em comunidades dominadas pelo tráfico. Sei o que elas passam. Então, não me saía da cabeça que aquela era, quer dizer, desde o início de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, que essa é a oportunidade de resgatar esses territórios, de resgatar essas pessoas para a vida da cidade.